Olá, a cidade passa por uma nova etapa de revisão do Plano Diretor Participativo, uma lei que trata da questão da ocupação do solo em todas as dimensões do município, lá dos anos 90, uma revisão de 2008, e como demanda o Estatuto das Cidades, mais ou menos no intervalo de a cada 10 anos, nós fazemos aqui no município a revisão desta importante regra de ordenamento e ocupação do solo. A secretária municipal de Planejamento, Letícia Kirchner, conversa conosco sobre alguns desses eixos. Obrigado por ter vindo aqui atualizar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Tem vários pontos que demandam programas específicos, então nós vamos tentar passar para vocês um panorama das principais questões que estão em discussão e que serão apresentadas desde a abertura do Fórum do Plano Diretor, lá em outubro do início dessa jornada, em relação à revisão como demanda a legislação. A gente poderia começar, então a gente estava conversando aqui sobre aspectos ambientais que interferem diretamente nesta legislação. Aí tem uma gama de assuntos que podem ser e certamente estarão sendo discutidos nesse caso. Sim, a questão ambiental é um ponto que o Plano Diretor de 2008 ele já trouxe. E é claro que ele precisa permanecer. Nós, inclusive, discutimos da composição, da unificação desses assuntos num capítulo para dar mais clareza sobre essas diretrizes, sobre essas ações, mas sabemos a necessidade de rever algumas questões, até por conta de todos os desdobramentos que ocorreram aí. E existe sim, claro, uma preocupação, porque o plano diretor vigente hoje, ele traz medidas que são mais restritivas do que a legislação estadual, como por exemplo nas ARIEs, onde eu tenho impedimento da supressão do fragmento florestal em qualquer estágio, né? Então a intenção é que a gente consiga revisar esses pontos, claro, sempre zelando pelos aspectos principais da preservação, mas criando condições de tentar compatibilizar com as legislações estaduais ou outros mecanismos que a gente possa adotar no plano para evitar indenizações ou a aquisição antes de um momento, né? O município, claro, ele tem interesse em adquirir essas áreas, mas antes de uma condição que o município tenha de arcar com isso. Você tem dois movimentos aí, um que nesta regulamentação, nesta revisão, atacaria uma outra ação que o governo já está realizando, para quem não tem acompanhado, as áreas de relevante interesse ecológico, por exemplo, as ARIEs, estão passando por um processo de revisão. Aqueles que não foram considerados de parques naturais, que estão neste capítulo desnecessários, que já estariam protegidos, esses decretos estão sendo revogados, já tem uma medida envolvendo 6 grandes áreas desse assunto, e isso passa pelo plano diretor. Sim, a intenção é a gente unificar no plano diretor, né? E lembrando também que as ARIEs, quando elas são privadas, elas são áreas de ocupação sustentável. Então, isso inclusive já consta do plano. Então, o que é uma unidade de ocupação sustentável? É aquela que eu posso utilizar. Claro, com algumas características, zelando pela preservação ambiental, mas poder dar utilização para ela quando ela for privada. Quando ela for pública, aí ela pode ter um caráter diferente. Então, são aspectos que precisam ser mais bem delineados dentro do plano, justamente para que a gente possa favorecer uma ocupação sustentável dessas áreas. No caso dessas legislações municipais, havia sim uma certa razão do mercado, daqueles que são proprietários de terra, para tentar imaginar a posição do outro, que nós, em relação às legislações superiores, estávamos com mais restrição do que aquilo que tinha sido posicionado. Sim, em Bauru, no município de Bauru, nós temos mais restrição em relação à legislação do Cerrado, por exemplo, ou outras legislações ambientais. E nesse aspecto, o objetivo é que a gente consiga criar uma compatibilização zelando pelo aquilo que é importante para Bauru. No caso das APAs, áreas de proteção ambiental, se tem algum mecanismo específico para lidar com esse ponto? As APAs elas já têm um aspecto que foi até tratado na revisão feita em 2017, que é no sentido de apontar para os planos de manejo, que é onde se determina ali a capacidade de utilização. Lembrando também que as APAs elas são unidades de uso e ocupação sustentável, ou seja, elas podem ser utilizadas. A questão é como elas serão utilizadas, em quais locais. Então, nesse aspecto, não existe a expectativa de exclusão de APAs, né? Claro, mas apenas moldá-las no sentido, moldar a forma de utilização, a regulamentação, que o plano de manejo já traz disso, né? Então, ou seja, consolidar ainda mais a leitura dos planos, para que a gente tenha uma situação de sustentabilidade. Submetido à questão dos planos de manejo, se depois a legislação é tranquila em relação à dimensão de tempo, ou seja, planos de manejo precisam também ser revisados de tempo em tempo, numa outra etapa? Sempre precisam, todas as legislações precisam. A gente sente isso com o próprio plano diretor, né? Quantos assuntos que já mereciam revisão por uma simples atualização no tempo.
E isso é natural também no caso dos planos. Letícia, no atual plano diretor, nós temos 7 corredores ecológicos num trabalho lá atrás, sedimentado pela Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com os técnicos da própria CEPLAN, que estão bem localizados esses fragmentos, tem corredores da tentativa de fauna e flora para poder ter uma conexão entre elas, se isso precisa também ser revisado nesse plano diretor. Sim, a questão dos parques lineares, que é um diferencial na nossa cidade, temos as ARIEs que se conectam com isso. A intenção é que a gente possa fazer uma revisão no sentido de aperfeiçoamento, né? Para criar a conectividade ambiental e até trabalhar que essa conectividade, a localização dessas áreas atuem como diretrizes para o zoneamento urbano. Hoje, considerando a lei de zoneamento de Bauru, que é uma lei de 1982, as áreas ambientalmente protegidas, ela não tem tratamento diferenciado do ponto de vista do zoneamento em si, né? Aí tem uma sobreposição do macro zoneamento das questões criadas pelo plano diretor ou pelas legislações ambientais. E a gente precisa unificar tudo isso dentro de uma leitura integrada. E no caso dessas áreas, se a gente está falando aqui para a prática das pessoas no dia a dia, de que como nós temos natural expansão urbana, com diretrizes que a gente vai falar numa outra parte aqui do nosso bate-papo, de que a gente pense essa cidade, lógico, pelo menos para os próximos 10 anos, de que se essas expansões ocorrerem mais em uma área do que outra, a gente preserve esses locais. Quando nós fizemos a expansão de perímetro urbano, justamente a gente tentou fazer uma leitura da cidade como um todo, tanto que houve expansão de norte a sul de todos os locais, dentro daquela leitura, principalmente daquelas que não estavam incluídas em APA, né? Ou seja, que não tinham restrição ambiental. Inclusive, todas as áreas que tinham algum tipo de restrição, de fragmento ambiental importante, de relevante interesse ambiental, elas foram previamente demarcadas antes da inclusão no plano diretor. Posteriormente, a gente fez uma expansão também na região da APA Água Parada, justamente para poder trazer para dentro do perímetro urbano a área do mega distrito. Então, quase a metade da área, né, em torno da metade da área que foi incluída é a área do estado, onde está o IPA, onde está o mega distrito, que são áreas públicas e agora áreas municipais, justamente para criar essa situação, além do distrito de Tibiriçá também, que tinha uma restrição muito grande. Hoje a gente pode dizer que em Bauru nós não temos mais aquela condição, até aquela pressão no sentido de não ter área, de um metro quadrado ser o mais caro da região do interior de São Paulo. Nós temos oferta, então existe hoje uma condição de equilíbrio com ofertas variadas, uma condição mais fluida para poder trazer investimentos, né? Justamente porque houve essa situação e, é claro, agora a gente tem toda a responsabilidade de conseguir criar um planejamento para atendimento dessas áreas. Então, já fizemos aí uma grande expansão e que agora a gente tem o desafio para suprir todas essas necessidades. Para quem lembra das expansões do perímetro urbano, através de lei municipal, como demanda o regramento, tem eixos e nichos específicos de glebas de terra em diferentes regiões da cidade, não só numa direção, criando, na sua visão, essa acomodação, pelo menos para os próximos anos, em relação ao mercado. Eu acho que a gente vinha há mais de 10 anos aí numa situação de não expansão, né? Que realmente já criava uma dificuldade para algumas tipologias de urbanização, principalmente as tipologias onde a gente dependia de uma política, como a política habitacional do governo federal, por exemplo, loteamentos habitacionais do tipo casa. Nós não tínhamos uma oferta de terras para isso e, naturalmente, esses empreendimentos não vinham para Bauru porque não tinha oferta de terras, não tinha onde eles se instalarem. E a gente, Bauru, acaba criando uma situação de dependência das políticas públicas a nível federal. Então, a gente tem que se moldar às necessidades, às condições e à oferta desses programas. Nesse sentido, hoje a gente pode dizer que Bauru não tem mais esse problema. E tanto é verdade que nós temos aí uma série de empreendimentos se instalando, ofertas na área habitacional em grande número, né, que demonstram que a situação está equalizada nesse aspecto. Então, a oferta ela existe hoje. Você fez a citação do Distrito 5 lá, só para as pessoas saberem atualizar aqui conosco, se a questão de escritura, regulamentação disso, da transferência do Estado já está resolvida. Sim, nós demoramos um longo tempo, né, nas tratativas com o governo do Estado para obter essa área. Era uma área que fazia parte do Instituto Penal Agrícola, uma área do Estado, e foi necessário, inclusive, tratar disso
com o regime penitenciário, né, com os setores da administração penitenciária, para que pudessem fazer essa liberação. Passamos também pelos órgãos da PGE e de controle imobiliário para que pudesse fazer essa liberação, e ela foi autorizada para que o município recebesse, enfim. Então, isso já está hoje para o município. Nós já temos essa área, que é um passo muito importante. Às vezes as pessoas, a gente percebe que elas questionam, mas a prefeitura está conseguindo uma área nova, tem os distritos 1, 2, 3 e 4, ainda tem tanta pendência de infraestrutura, mas eu acho que é uma questão de fazer uma leitura de curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem que tratar o problema hoje dos distritos existentes, mas isso também, a gente não pode deixar de olhar para o futuro e pensar que lá na frente a gente vai precisar de mais uma área. Então, a gente tem que já ter essa área em mãos para que na sequência a gente possa trazer investimento e com isso girar um ciclo de investimentos e pensar num planejamento de médio prazo. Você começou uma outra ação que conversou conosco, que tem um pouco a ver com esse tema que eu vou colocar agora, que é discutir com a área especializada do Estado. Depois o governo mudou, acabou avançando, mas deu para aprofundar um pouco, que é uma preocupação que imagino que apareceu no plano diretor, que é o que a gente faz com os nossos eixos ferroviários. Você discutiu concessões ou programas que pudessem ser de maior porte para aproveitamento disso em relação ao Estado. Na relação com a consultora, alguns desses temas surgiram, porque aí a gente pergunta o seguinte: às vezes a gente tem a visão nossa e esses especialistas que foram contratados, se eles tocaram em alguns desses temas, se é o caso do eixo ferroviário ou não. O eixo ferroviário, ele realmente, a gente diz que ele é um tesouro para Bauru, um tesouro da mobilidade urbana, um tesouro de conexão entre bairros, e que, sem dúvida alguma, ele vai ter uma exploração futura muito grandiosa, né? O que a gente verifica hoje? Nós temos essas áreas, a maior parte delas hoje elas estão são consideradas áreas operacionais, então sob gestão do DENIT. Nós tivemos algumas reuniões com o DENIT para tentar estabelecer algumas linhas de transporte cicloviário. Temos também ali a possibilidade da instalação de uma Maria Fumaça, que vai fazer a conexão entre o Shopping Boulevard e a estação ferroviária. Inclusive, esse projeto é um projeto que tem sido aí conduzido pelo prefeito junto com a Secretaria de Cultura, já tem previsão para sua instalação, está caminhando para isso já, de uma forma operacional. E, além disso, os demais eixos, eles têm essa característica, porque são áreas planas. Então, para a mobilidade ativa é extremamente interessante, porque onde passa a linha férrea são áreas, de forma geral, que são planas, que podem receber transporte coletivo ou transportes alternativos. Tem a questão do próprio VLT. Eu estive em discussões com a NTT sobre essa possibilidade do VLT. Eles apontam que cidades a partir de 500 mil habitantes passam a ter condições de viabilização do VLT. Então, assim, é a mesma situação. Bauru hoje consegue ter um VLT? Provavelmente não, hoje não. Mas Bauru pode se planejar para que talvez daqui a 15 anos isso ocorra na nossa cidade. Mas para isso tem que fazer o planejamento prévio. As indenizações acabaram gerando discussões como a necessidade ou não de regulamentação dos chamados instrumentos urbanísticos, preempção, direito de transferir e tal. São necessários de regulamentar ou podem ter autorregulamentação? A ideia do plano diretor é ele ser o mais autorregulamentável possível. Tudo que puder trazer para dentro dele, ele já constar. A dificuldade que nós tivemos com o plano diretor vigente foi justamente pela dependência da revisão da lei de zoneamento, que não aconteceu. Então, por exemplo, a aplicação da outorga onerosa, a transferência do direito de construir e alguns outros instrumentos, ficava muito difícil você implementá-los sem uma revisão. Porque se eu já tenho uma oferta de potencial construtivo, no caso do zoneamento, eu posso construir uma quantidade X. A outorga, que é você pagar um valor para poder ganhar potencial, ela cria uma situação, se eu já posso, fica incompatível. E aí a transferência, que é você se valer de uma área que você pode construir para levar para outra, tem que ter demanda para isso. Então, se eu já tenho uma situação que não há uma procura por esse tipo de pedido, né? Eu quero ter a potencial de outra área para trazer para a minha, perde sentido. Então, por isso é tão importante trabalhar junto, é nisso que nós estamos fazendo, que a lei de zoneamento venha junto com o plano diretor, e aí com isso acreditamos que a questão da outorga onerosa, a transferência do direito de construir e outros instrumentos ali, eles vão poder estar contemplados e implementáveis. E tem também do IPTU progressivo, parcelamento de educação compulsória, que é um que conseguimos
aplicar, mas que precisa de revisão, considerando todas as novas áreas aí, a transformação urbana que nós tivemos nesse período. A lei de zoneamento tem naturais pressões específicas, algumas positivas, outras eventualmente não tão nobres, mas que são naturais desse processo de discussão. Você tem bairros consolidados, antigos, que são residenciais, onde os moradores do entorno não querem ter nenhum tipo de outro empreendimento dentro dele, né? Mesmo aqueles que são home office hoje, por exemplo, na nova demanda tecnológica, há uma resistência natural. E alguns pontos de intersecção. Você tem bairros que estavam numa situação há 20, 30 anos e que hoje tem uma aproximação natural de pontos comerciais, ainda que seja numa única rua. Se pudesse citar exemplos muito específicos aqui, o caso do eixo da Comendador, com o Estoril, talvez seja um deles, não único, dessas relações. Discutir isso junto com o plano diretor na lei de zoneamento, você acredita que dá para superar todas essas questões? A gente tem que superar, porque a gente precisa enfrentar esse problema e resolver o problema. Não significa que a gente vai passar por cima do desejo das pessoas, muito pelo contrário, a gente tem que entender a necessidade dessas pessoas e criar uma solução que atenda ao interesse de uma coletividade maior, né? E ao mesmo tempo resguarde aquelas pessoas que moram lá. Hoje até mudou muito esse conceito do uso do solo. Até por conta da lei da liberdade econômica, que deixou de obrigar a necessidade de alvarás de funcionamento para atividades de baixo risco, e o baixo risco é a maioria. A gente tem levado essa leitura para um conceito da incomodidade. O problema é quando nós temos atividades que incomodam a vizinhança, que trazem perturbação, que trazem incômodos diversos. E isso que nós precisamos priorizar na hora de tratar isso. A questão de levar alguns eixos de adensamento, isso é uma medida muitas vezes necessária. Por exemplo, em São Paulo, todo o zoneamento de São Paulo foi baseado na condição de melhor aproveitamento e minimização dos impactos de trânsito. Então, onde eu tenho mais fluidez viária, é onde eu vou adensar. Onde eu não tenho, é onde eu não vou adensar. Justamente para que a cidade consiga sobreviver, porque já está numa situação muito complexa ali. Então, Bauru, claro, guardadas as devidas proporções, felizmente a nossa realidade não é essa, mas nós precisamos planejar a cidade para o futuro, a gente precisa também fazer essa leitura técnica. A lei da liberdade econômica trouxe alguns mecanismos interessantes e aí citam na prática em relação à função do desemprego, a tentativa de cada um se virar no dia a dia, a explosão do número de microempreendedores individuais, em vários segmentos, mas você tem, por exemplo, em conflitos do bairro de Jardim América, tem aquele que quer transformar a garagem numa lancheteria, para vender lanche, se virar, aquele que quer colocar o trailer na frente da rua, quer ficar fixo lá, que são os problemas das praças, mas no mesmo segmento de alimentação, e um ou outro que o cara é bom de conserto de roda de carro, mas ele quer fazer no fundo do quintal da casa dele e arrumar a roda à meia-noite, o conflito de vizinhança, por exemplo. Mas aí é o incômodo. Uma pessoa que está arrumando a roda à meia-noite e está fazendo barulho, ela realmente está incomodando. Se ela consegue exercer uma atividade dentro do espaço dela, sem gerar incômodo para a vizinhança, aí que está a diferença. Realmente mudou muito o perfil da ocupação, da atividade econômica da população. E cada vez mais a gente tem essas pessoas que trabalham em casa, que fazem uma atividade por conta própria e a legislação ela precisa acompanhar essa situação, até porque um dos maiores enfrentamentos que nós fazemos hoje é em relação à geração de emprego, à geração de renda. Sim. E a gente precisa criar uma situação que possa favorecer o desenvolvimento das atividades, claro, sem zelar os vizinhos, sem criar problemas. Acho que a gente tem que achar esse modelo da sensatez aí. Tem pressão sobre a questão do valor de outorga e coeficiente de aproveitamento, que é quanto, para quem não conhece, dentro do mercado você consegue construir dentro de uma mesma área, isso associado ao natural desejo do mercado, de que você tem algumas regiões onde eles querem mais construir, né? Uma liberdade maior do que está previsto na lei hoje? Sempre tem, é natural, né? Eu acho que a gente tem que saber lidar com essa pressão de uma forma natural. É claro que, e aí a gente faz a mesma leitura da atividade econômica do uso. É claro que nós precisamos dar condições para o desenvolvimento de empreendimentos. A gente quer, porque cada empreendimento que vem para a cidade, ele gera emprego, ele gera movimentação econômica, enfim, tem uma série de fatores positivos nesse processo. Mas a gente precisa conseguir fazer isso numa condição de responsabilidade. Nós temos hoje nada menos do que 51 bairros de interesse social, só os de interesse social, que tem pendência de infraestrutura em Bauru. Uma situação que a gente ainda, há 40 anos, vamos dizer assim, pelo menos há mais de 40 anos,
a Prefeitura de Bauru, a administração pública, injeta dezenas de milhões de reais todos os anos para resolver problemas do passado. E isso que é muito triste. Até me coloco como secretária de planejamento, quando a gente quer olhar para o futuro, onde a gente quer poder desenvolver ações para o futuro, mas a gente tem que despender os nossos recursos, a grande maioria dos recursos, para resolver os problemas do passado, né? Então a gente temos que saber que nós vivemos numa cidade que tem muitos problemas do passado e que eles precisam ser resolvidos e absorvidos por uma situação geral. E nessa conta, todo mundo vai pagar por isso. Quem paga por isso é, claro, o poder público, a população em geral, os empreendedores que chegam, e é uma conta alta. Nós não podemos criar outras situações nesse sentido. A outorga onerosa, ela tem a expectativa de conseguir equalizar impactos menores principalmente, né? Porque a gente tem situações mais específicas que são trabalhadas dentro da lei do WAVE, a outorga ela pode trabalhar de uma forma diferente. E claro, a gente tem que tentar entender locais que são a gente precisa favorecer o adensamento, porque o adensamento ele é benéfico do ponto de vista da mobilidade urbana, né? Uma cidade mais compacta, as pessoas circulam menos, né? Ela é mais bem suprida. Mas é todo esse intervalo, essa situação que nós precisamos criar e entender o ônus do passado que nós temos que enfrentar, quem vai pagar essa conta? É uma conta milionária, né? Isso vai ser dividido como? Isso vai ser dividido com outorga onerosa? Isso vai ser pago com os impostos municipais? Até de que forma nós vamos conseguir? Vamos fazer um financiamento para poder suprir o passado? Porque a gente precisa também começar a olhar para a cidade do futuro. E enquanto a gente não fizer esse enfrentamento de reconhecer o que o passado, o que nós temos hoje no passado, porque é uma coisa que muito não se fala. Quantos milhões de reais a gente ainda tem que investir para resolver o passado e para começar a viver o presente e o futuro? E a gente vai ter que enfrentar isso uma hora ou outra. E o plano ele precisa fazer essa discussão, né? Um dos capítulos relacionados a isso é a questão da verticalização. Nós temos setores, por exemplo, ainda da revisão anterior do plano, que eram considerados como saturados. Eu citei aqui com você que se você olhar o mapa de instalações verticais na cidade, você tem a região da Vila Universitária, um pouco para cima nessa área que pega a bacia, dependendo do relevo, da geografia, que desce água e esgoto para a questão macrodrenagem e de derivação de esgoto para a bacia das Nações Unidas, ou para o lado de cá, nos dois sentidos você tem natural ocupação com empreendimentos ali a serem colocados. Né? Hoje no plano diretor, essa região da Zona Sul, por exemplo, que pega ali a região do Jardim América, Jardim Europa, tem várias regiões com restrição de verticalização, né? Inclusive, na região do José Vicente Aiello, nós temos áreas com parcelamento proibido, onde não é autorizado, que na época foi uma discussão que se fez no plano diretor passado sobre a capacidade de abastecimento de água daquela região. Então, esse é um processo também que nós estamos tratando, fizemos algumas reuniões já com o DAE, a gente tem feito alguns estudos nesse sentido, para tentar entender como que se comporta esse processo hoje de revisão, né, dessas áreas. É razoável para você algumas solicitações naturais, o segmento do mercado, por exemplo, de que em pontos específicos onde o mercado está com projetos prontos na mão, que eles queiram que o CA, o coeficiente de aproveitamento, seja maior do que está previsto na lei hoje? Sim, né? Porque é uma questão de você dar mais condições de potencial de empreender nas áreas. E é isso que eu digo, a gente precisa entender essa leitura, até que ponto há condições de fazer isso, há condições de fazer isso mediante pagamento de outorga, ou então o que nós discutimos muito é a possibilidade de ter parâmetros urbanísticos que qualifiquem o espaço urbano e criem potencial. É uma possibilidade muito grande, como por exemplo, eu ter áreas que eu consiga trazer melhorias quanto à fruição pública, quanto aos espaços para favorecer a vida noturna, evitar a morte noturna, usos mistos, espaços abertos, eu possa ter ganho do potencial. Né? Ou então situações que eu não tenho condições de adensamento. E tudo isso é resposta de uma situação técnica. Então, né? As diretrizes para o eixo das ações onde o governo pode apresentar para a cidade pontuações através da legislação do plano diretor para definir outras formas de ocupação. Você falou de dois conceitos, um a questão da cidade polinuclear e outra a nossa eterna e natural preocupação com o que a gente vai fazer com o centro da nossa cidade. Dentro da discussão do centro, sem dúvida, o centro ele é um ponto focal no plano diretor sobre ações de estímulo e reocupação da região central. E isso passa por discussões tanto do ponto de vista de incentivos fiscais, parâmetros urbanísticos aplicáveis à região e outras medidas que possam ser tomadas para que favoreça a ocupação desses espaços.
E, além disso, temos também a discussão de levar para os bairros uma capacidade maior de autossuficiência, de modo que as pessoas consigam ter ali mais espaços que existam atividades econômicas, eventualmente até poder trabalhar no bairro e suprir as suas necessidades nos seus bairros. O que é um modelo que favorece a mobilidade urbana, né, diminui o problema de deslocamento e mais sustentável para as cidades. Vocês identificaram áreas muito desocupadas ainda em vários pontos da cidade que podem ser resolvidas ou estão lá próprias para serem usadas? Olha, isso inclusive foi uma discussão que nós fizemos até antes da expansão do perímetro urbano. Bauru, as áreas que ela tinha antes do processo da expansão, muitas delas eram fundos de vale, muitas áreas cobertas com cerrado, com restrição de supressão, né, ou alguma restrição ambiental, e áreas com características mais específicas que eram as que restavam ali. Digo enquanto glebas, mas o que nós temos nesse território são áreas de lotes ainda desocupados, né? Então, muitas vezes a gente não consegue trazer grandes empreendimentos que precisam de glebas, de áreas maiores para se instalar, mas precisamos pensar na solução para os lotes pequenos, né? Isso existe de fato, e também para os imóveis fechados, que fizemos um levantamento aí com apoio, com informações aí sobre locais que estão sem água, né? Que não estão com abastecimento de água por decisão própria. Teve imóveis construídos que têm a ligação e não estão funcionando. Não estão funcionando, estão fechados há meses, né? Por que estão fechados? Qual é essa situação e qual medida seria possível para dar uso a esses imóveis? Ok, tem uma outra questão específica que ela é quase de ferramenta de ocupação de entendimento da cidade, que é unificar a divisão territorial. A nossa dimensão hoje é feita, para quem não sabe, relacionadas às bacias hidrográficas, né? Isso, as bacias elas são muito interessantes do ponto de vista, por exemplo, para o planejamento da drenagem urbana, mas para outras questões não, porque na bacia ela normalmente tem uma barreira física na área de fundo de vale. O exemplo muito claro disso é Nações Norte, onde eu tenho no mesmo setor, numa mesma bacia, os dois lados da Nações Norte como se fosse uma comunidade única. E não é. Elas têm suas características específicas, estão isoladas e se conectam e conversam muito mais com seus outros bairros dos outros lados, né, do que nessa situação. Temos essa situação também ali na região do aeroporto, onde eu tenho uma junção de setores que estão separados, porque são bacias separadas. De um lado da pista do aeródromo é um setor, do outro lado é outro, sendo que na realidade ali se conversa muito mais do que outras situações. As cidades são regiões com características muito próximas. Exato. E que hoje não estão na mesma base territorial. Exatamente. Então o que a gente busca nesse modelo nessa revisão é rever esse modelo, né, de divisão territorial e também unificar com as outras unidades territoriais que são tratadas por outras pastas. É claro, na medida do possível. Nós temos divisão territorial utilizada pela Secretaria de Administrações Regionais, pela Saúde, pela Educação. Então, até que ponto a gente consegue unificar toda essa linguagem? Algumas situações, é claro, que vão demandar subdivisões específicas, mas a gente sente da necessidade de revisar isso. Você falou de eixos de ocupação, o mercado está olhando também, de novo, felizmente, para a questão de eventual instalação de moradias aqui no centro da cidade, e tem alguns projetos que eu estava olhando na universidade que às vezes o cidadão do dia a dia não consegue visualizar. Você falou da importância do eixo ferroviário. Nós temos uma ligação natural mais de um tipo de equipamento, ou histórico, ou de transporte, ou de mobilidade, ou de relação cultural, inclusive desses eixos, da estação ferroviária aqui do centro, até passando inclusive pelo Shopping Boulevard em direção a outra região. Né? Exatamente. Ali são diversos edifícios históricos. Que inclui Poupatempo no começo, no meio, para não deixar de citar. Exatamente, e que com esse potencial, né? Então hoje nós temos já o Poupatempo, que é um prédio que está revitalizado, temos o Shopping Boulevard, que está na beira da linha férrea, temos agora a questão do Mercadão Municipal, que seria ao final ali da Gustavo Maciel, que é um local onde o município obteve um recurso para poder fazer a revitalização, e esse processo está em encaminhamento. Temos o desafio da estação ferroviária, que inclusive também já tem aí estudos para fazer um grande projeto com a Secretaria de Educação, e vários prédios nesse intervalo. Tem um museu de imagem e som ali, enfim. Na realidade, nós temos um eixo. É justamente nesse eixo que existe a expectativa da Maria Fumaça.
de sair da estação e chegar no Shopping Boulevard. Inclusive, já teve apontamento positivo do Shopping Boulevard em participar, em ser parceiro desse processo. E a gente acredita aí que é um potencial muito grande. Inclusive, essa mesma linha ela tem capacidade de chegar lá na Arena Esportiva do SESI. Então, legal. São muito interessantes. Olhando o prédio da Gare ali, que eu fico repetindo que é o maior teatro a céu aberto com possibilidade de cobertura, precisa ser reformado, lógico, o prédio não dura para sempre, aqui do interior do estado, né? Aqui no centro nosso perto. Letícia, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, é uma série de demandas, a gente tenta pegar alguns dos eixos para poder dar uma visão e as pessoas acompanhar isso no dia a dia. Depois a gente atualiza contigo no tempo para passar para vocês que estão em casa, para a rádio, pela TV, tanto a questão do lei de zoneamento quanto da futura proposta da revisão do plano em forma de lei. Perfeito, agradeço pela oportunidade de bater essa conversa aí, bater esse papinho sobre a nossa Bauru e questões de planejamento que são tão importantes. Obrigada. Este programa você encontra na íntegra também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Todos estão lá para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro.